E aí, eu sou o Léo, e não faz muito tempo que acabou a Guerra do País de Wano e foi um arco que demorou 4 anos pra poder finalizar, e dentro dele tivemos cenas incríveis, lutas sensacionais, grandes revelações, cenas não tão legais assim, mas foi um arco muito conturbado e que teve muita coisa, mas uma coisa foi a principal e que foi discutida por muito tempo, e isso, bom, é o Gear 5 do Luffy. Entre indas e vindas da luta do Luffy contra o Kaido, entre 3 derrotas até a queda do grande Yonkou, uma coisa aconteceu e ninguém esperava, que era a transformação do Luffy e o plot twist da sua fruta. E isso levou diversas discussões. Muita gente amou a transformação do Luffy, muita gente também não gostou, muita gente debate isso até hoje, mas toda essa discussão sobre a fruta e sobre a transformação do Luffy pode ser bem mais complexa do que você imagina. Você tá no canal Supernovas e vamos direto pra esse vídeo. Luffy é Kaizoku ni naru otoku da. E não, meu intuito nesse vídeo não é dizer que One Piece virou Naruto, inclusive tá bem longe disso. E também não me leve a mal, eu não vou falar mal de Naruto nesse vídeo, mas tem uma coisa que os dois mangás acabam convergindo e isso tem a ver com a transformação que os dois tiveram, tanto o Gear 5 do Luffy quanto os poderes do Naruto. Como eu leio mangás há muito tempo, eu acompanhava tanto One Piece quanto outros mangás e Naruto era um deles, inclusive eu gostava demais. E por isso, com muito pesar, eu acompanhei a Guerra Ninja inteira saindo semanalmente no mangá de Naruto até o final da obra, até ela terminar no capítulo 700, e eu entendi bem como as coisas aconteceram e a discussão que a galera tinha na época. Acontece que em Naruto tinham sim alguns detalhes ao longo da história que indicavam o poder do Rikudo Sennin, que o Naruto conseguiria na guerra final do mangá, a quarta guerra ninja, e também sobre toda aquela questão da reencarnação que ele tem junto com o Sasuke dos filhos do Rikudo Sennin. E o que aconteceu foi que o Kishimoto ele não deixou esses detalhes muito explícitos ao longo da história. Se você ler de novo, sabendo o final que aquilo vai ter, com certeza você vai encontrar os detalhes que ele deixou ali, mas boa parte do público acabou não pegando esses detalhes ao longo da história, acompanhando ela, e eu fui um deles. E quando a transformação do Naruto chegou, muita gente não gostou e achou que aquilo foi tirado de última hora pra Guerra Ninja. E aqui eu não quero entrar muito nos detalhes da narrativa de Naruto. Existem sim alguns problemas na quarta Guerra Ninja, muitos dos fãs também sabem disso e assumem isso muito bem, mas a questão aqui é como foi recebida essa transformação e esses poderes do Naruto naquele momento. Muita gente achou aquilo repentino, que o Kishimoto tinha tirado de última hora, que tava dando poderes à louca pros personagens pra eles poderem derrotar o vilão que eles tinham. Até a Kaguya também aparece muito repentinamente depois, mas essa foi um pouco da impressão que a gente teve na época, que realmente foi algo muito apressado. Então por que boa parte do fandom de One Piece tem dito constantemente, principalmente depois do Gear 5, que o One Piece tá virando Naruto? E você que tá assistindo esse vídeo também já deve ter pensado isso pelo menos uma vez. E eu sei, viu, Lucas? Eu sei que você que tá assistindo esse vídeo aí sem camisa e de chinelo, eu sei que você já falou isso, não adianta fingir pra mim não. E seguinte, assim como eu já disse, eu não vou entrar em detalhes da narrativa de Naruto. Eu vou usar como exemplo a própria obra de One Piece, que é o que a gente fala aqui no canal. E conforme eu for falando aqui de One Piece, você vai entender o meu ponto a respeito de Naruto e por que eu não acho que nem Naruto é tão ruim assim o que acontece. Vamos lá. A primeira coisa, o Oda já tinha deixado muitas dicas ao longo da obra que o Nika apareceria, e isso já desde muito tempo. Então vamos aqui das mais antigas para as mais recentes. É dito e a gente sabe que o Nika é o guerreiro da libertação. Por onde ele passa, ele liberta todos com seu riso, com a sua alegria, e os tambores são soados. Todos os arcos, nas finalizações deles, temos uma grande festa. O Luffy sempre faz uma festa com todos aqueles que ele liberta, e sempre temos a onomatopeia de tambores. Inclusive, essa onomatopeia, o dom que é utilizado para os tambores em vários momentos da obra, aparece justamente quando o Luffy liberta a ilha da Nami, tá todo mundo comemorando e aparece a luz da lua. É uma das primeiras vezes que a gente tem ela muito evidente na história. Então os arcos vão passando, essa onomatopeia aparece de novo, o Luffy segue libertando ilhas por onde quer que ele passe. Se você prestar atenção, toda a obra de One Piece é assim: o Luffy chega numa ilha, tem um vilão, liberta aquele povo, festeja com eles e vai pra próxima ilha. E aí, eu queria trazer a mais evidente que acontece, é claro, no arco de Skypiea, e todo mundo sabe do que eu tô falando, o capítulo 253, quando o Luffy dança e a sua sombra se assemelha muito a do Nika, e inclusive nesse momento ele tá com a colher na mão, que representaria uma das armas, e a lua novamente aparece nesse capítulo, só que dessa vez em formato de D, e a gente pode até teorizar aqui muita coisa de que o Nika era um D e por aí vai, mas vamos focar aqui nas referências que a gente tem. Nessa cena a gente também tem os tambores de libertação, as mesmas onomatopeias, e especificamente falando, o Sop, ele tá tocando tambores nesse momento, e toda a representação dessa cena nos indica por uma lenda real que existe de um cara que realmente foi chamado Joy Boy, isso na lenda, é claro. Essa tal lenda, hoje em dia pode ser encontrada no livro A Enciclopédia das Coisas que Não Existem, e nela conta-se que esse espírito, o espírito do Joy Boy, era um espírito festeiro que alegrava todos por onde passava, tirando o manto da tristeza dos seus ombros com o barulho irresistível dos seus tambores. Eu não preciso nem dizer que é exatamente o Joy Boy que a gente tem na história. E então, em Skypiea, em uma única página, a gente já tem uma referência a uma lenda real que se chama Joy Boy, já indicando que o Joy Boy viria realmente na história, mas não é aonde Skypiea para, tem muito mais coisa aqui. A filha do Kalgara, como todo mundo sabe, iria ser sacrificada ao Deus do Sol para que a doença que estava naquela ilha desaparecesse. Acontece que também nessa cena
a gente tem os tambores de libertação mais uma vez aparecendo, mas graças ao destino, a filha do Calgara é salva pelo Noland, e aí a gente tem todo o desenrolar do flashback que a gente já conhece. Mas preste atenção em outro detalhe: aquelas duas serpentes que morreram tanto na mão do Noland quanto do Calgara, que representavam o Deus do Sol, provavelmente foram que deram origem àquele filhote de cobra que era a Nola, a cobra que acabou se tornando amiga tanto do Calgara quanto do Noland. Mas segura um pouquinho essa informação a respeito da Nola, que eu vou voltar lá mais na frente. Noland e Calgara usavam duas armas respectivamente, uma espada e uma lança. A representação do Nika que temos no capítulo 1018 é segurando uma espada e uma lança. Noland sempre tinha alguma coisa com a lua quando ele aparecia, e Calgara representaria, entre aspas, o sol, tanto que os dois juntos têm uma cena muito bonita num pôr do sol junto com a Nola. Acontece que não foram os únicos personagens que eram inimigos, depois se tornaram amigos e tinham uma lança e uma espada. A gente também tem o Roger e o Barba Branca, o Inuarashi e o Nekomamushi, e todos eles sempre representam uma lua e um sol. Muito curioso, não? Mas vamos voltar aqui pro Noland e pro Calgara. Já temos aqui alguns indícios de Joy Boy. A clara referência à lenda, o Joy Boy já sendo citado em Skype, é o Deus do Sol, Noland e Calgara segurando as armas com qual Nika aparece no futuro, e por último temos a Nola, que é onde eu disse que eu queria voltar. A Nola, ela foi um elo entre o Calgara e o Noland. Ela se tornou amiga dos dois e amava aqueles dois amigos dela, tanto que ela esperou por todos esses anos até o momento que o Luffy chegou na ilha, o soar do sino, para se lembrar dos seus antigos amigos. E sim, eu sei o que você tá pensando, isso é um propósito herdado, mas eu não vou focar muito nisso aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Quando o garoto que tem a fruta, que é a fruta do Nika, que hoje a gente descobriu que é a fruta do Nika, tá na ilha e ele tem uma relação ali com a Nola, ele acaba ficando dentro da barriga da cobra, por algumas circunstâncias Nola fica completamente inconsciente na cidade de Shandora. Agora olhem que interessante, quando ela tá inconsciente e o Luffy tá dentro dela, aparece essa onomatopeia aqui de silêncio. É o silêncio completo quando o Luffy tá morto diante do Kaido no momento que ele morre antes de despertar, certo? Mas aí o Luffy acaba abrindo o olho da Nola e ela começa a rir pela cosquinha que o Luffy tá fazendo nela. Só que quando ela sorri, aparece a onomatopeia Nika, assim como o despertar do Luffy. O Luffy sorri e aí temos o despertar dele no mangá. Agora eu quero ver você falar que o One Piece virou Naruto. Vai? Duvida do Oda. Isso tudo implica dizer que a serpente era a representação do Deus do Sol. O Deus do Sol unia duas pessoas, a Lua e o Sol, que nunca poderiam se encontrar. Isso é o que pode ser até encontrado na música Sacred Binks. E isso é representado nas duas armas. Eram sempre inimigos que acabam virando amigos por algum elo que eles tiveram. E o Deus do Sol sempre é esse elo. Muito da hora, né não? E aí vai se passando, tem outros arcos onde o Luffy liberta a ilha, a gente tem os tambores de libertação, temos as festas, e aí vai seguindo a história até o momento que Joy Boy finalmente é citado dentro do mangá. A Robin vê aquele poneglyph e se pergunta quem é Joy Boy e conversa com Neptune depois. Enquanto o Neptune conta a história do Joy Boy pra Robin, temos de novo os tambores de libertação, e aqui finalmente descobrimos, junto com o passado de Otohime, que realmente existiu um cara que era do século perdido, que se chamava Joy Boy e que deixou uma grande promessa pro futuro. Acontece que, como eu falei, olha que maluco, o Oda já tinha feito uma referência a uma lenda real que se chamava Joy Boy, e finalmente ele coloca dentro da história o nome Joy Boy depois de muitos capítulos depois. Então não tem como simplesmente dizer que o Oda colocou uma coisa lá no passado e simplesmente depois ele escreveu só pra ficar bonitinho com o que ele já tinha escrito. Realmente ele interligou as duas coisas, então já estava planejado, não é algo que ele tirou ali de última hora, até porque em Skype a gente tem um poneglyph que dizia aonde Poseidon estava, e o Joy Boy finalmente é citado justamente na Ilha dos Tritões, então as coisas realmente estão interligadas. Mas aí eu quero voltar com você ao primeiro capítulo de One Piece. E não se preocupe que eu não vou contar a história inteira de One Piece de novo pra você, porque senão esse vídeo aqui vai ter, sei lá, umas 5 horas. Mas no capítulo 1, a gente sabe muito bem que o Shanks tinha roubado aquela fruta, tava com a fruta ali e o Luffy acabou comendo ela depois. E tudo bem, tem algumas coisas sim a respeito da tradução, de como o Shanks chama aquela fruta de tesouro, mas ainda assim, no contexto da cena, vamos analisar bem. O Shanks, que era um cara que já era muito forte naquela época, tava com uma fruta dentro de um baú, carregando aquilo como um tesouro, e ficou totalmente em choque quando o Luffy acabou comendo aquilo. E a preocupação não era só porque o Luffy comeu aquela fruta, porque ele sabia que a vida do Luffy não ia se acabar porque ele comeu uma Akuma no Mi. Ele conhecia o que era Akuma no Mi. No próprio mundo de One Piece, na Grand Line, ninguém se importa muito com as Akuma no Mi. Realmente existem Akumas no Mi que assustam por serem muito poderosas, mas ninguém se impressiona tanto assim. Então o Shanks tratar aquilo como um tesouro, e no próprio capítulo é dito que ele roubou isso de um navio inimigo, é porque com certeza alguma coisa o Oda já tinha planejado ali. E sim, isso já estava planejado porque já estava antes mesmo do mangá de One Piece. O Oda, antes de virar um grande mangaka e escrever realmente One Piece na Shonen Jump, ele mandou alguns one-shots pra Shonen como um currículo, e uma delas era Romance Down. Em Romance Down a gente tem a história de como seria o One Piece sem ser o One Piece que a gente tem hoje. Por exemplo, Garp foi o cara que deu o chapéu pro Luffy, e inclusive foi ele que acidentalmente fez o Luffy comer a fruta. Só que olha só que interessante, mesmo antes de One Piece, nesse mangá, em Romance Down, é dito que a fruta que o Luffy comeu tem a mesma recompensa, ou seja, aquela fruta tinha uma recompensa que é a mesma que a Ope Ope no Mi tem
tem no mangá atual de One Piece. E a Ope Ope no Mi é simplesmente considerada a fruta suprema do mundo de One Piece. Então o que tinha de tão especial naquela fruta? Bom, você já deve imaginar. E bom, aqui já tem muita prova pra você de que o Oda realmente já tinha planejado a questão tanto da fruta do Luffy quanto do Gear 5. Ainda tem milhares de outros detalhes que a gente já citou em muitos vídeos aqui no canal. Tem um vídeo até que eu vou deixar aqui fácil pra vocês clicarem pra assistir depois, que tem essas referências que a gente comenta. Mas bom, é aqui aonde eu queria chegar e é onde One Piece e Naruto convergem e onde muita gente tá se confundindo com os comentários que tá rolando a respeito das duas obras. Assim como em One Piece, em Naruto também tem alguns detalhes e alguns indícios dos poderes que o Naruto teria e até da questão dele com o Sasuke e os filhos do Rikudo Sennin. Mas é aqui onde One Piece e Naruto, ou seja, o Oda e o Kishimoto, pecaram em uma coisa. Editor, para a música. Você que tá vendo esse vídeo aqui, você viu todos os detalhes que eu dei, todas as referências que eu falei a respeito de One Piece sobre a questão do Gear 5 e sobre a questão do Luffy. Agora deixa eu te perguntar e me responda sinceramente até aí nos comentários. Você leu o mangá de One Piece inteiro, eu imagino. Em algum momento, de todas essas referências que eu citei, você imaginou que isso teria algum envolvimento com a fruta do Luffy, com a lenda do Joy Boy e com tudo que tá acontecendo hoje? Bom, eu imagino que não, porque nem eu imaginei isso. Tudo bem que atualmente a gente já fez muitos vídeos a respeito disso. Nos últimos meses e até no arco de Wano a gente falou dessas referências. Inclusive em um vídeo de teoria a gente acabou até acertando praticamente 90% o que seria a fruta do Luffy, que era o modelo Nika. Black Maria e o Luffy. A gente sabe que o Luffy tem várias possíveis ligações com o Joy Boy e com o Nika, mas isso me chamou muita atenção a forma como o Luffy foi desenhado. E o que me chamou muita atenção é esse cabelo e a sobrancelha do Luffy. Isso deixou o Luffy igual ao Nika. Isso pode até revelar a possível aparência do Deus do Sol. Imagine se o próximo Gear do Luffy surpreende a todo mundo e ele vai usar punhos de fogo dessa forma. Fortes ficam na sua forma animal completa e perdem completamente a consciência, sendo bestas incontroláveis. E se a fruta do Luffy for realmente um modelo Zoan, modelo Lunari ou até mesmo o Nika, Deus do Sol, explicaria porque nem o nome Lunari nem o nome dessa fruta poderiam ser citados. Eles os mudaram para apagar a história, para que ninguém descobrisse. Mas convenhamos, antes do arco de Wano, quase ninguém, eu imagino que ninguém imaginava isso. Então qual é o problema que existe hoje com o Gear 5? E o que pra gente também como fã que produz conteúdo a respeito da obra também tem que assumir. O Oda criou essas referências e é realmente incrível que ele tenha deixado todos os detalhes na obra. Quando você relê One Piece inteiro, sabendo que o Luffy iria se transformar no Nika, ia ter o despertar da sua fruta, que a gente ia descobrir a fruta, que era outra fruta, aí sim as coisas fazem todo sentido e é até muito mágico você reler One Piece de novo, inclusive eu recomendo. Eu sei que é muito capítulo, mas cara, lê de novo com tudo que você tem hoje que você vai ver como é incrível. Mas uma coisa que não tem como negar é que boa parte do fandom e quase todo mundo, como eu falei aqui, não imaginava que isso ia acontecer. O Oda não tinha deixado essas referências claras. Tinha muita gente que teorizava, mas ninguém imaginava que seria isso. Com tudo que ele tinha escrito na obra, era muito sutil. E tudo bem, é muito legal que tenha sido sutil isso. Mas era sutil demais pra muita gente perceber e quase ninguém percebeu. Então o Oda só veio trazer isso de forma palpável, uma referência clara ao Nika e ao Joy Boy, inclusive a respeito da fruta do Luffy, aos 45 do segundo tempo de Wano. Entre o capítulo 1018 até o capítulo 1053, é muito pouco tempo pra gente assimilar aquilo. E como foi num capítulo também muito atual, visto que o capítulo 1018 a gente ainda pode considerar ele como um capítulo muito atual, foi realmente muito longe na obra. Então quem não pegou essas referências e acabou passando batido por tudo isso que eu citei aqui no vídeo, por exemplo, acabou chegando nessa parte e pensando, tá, o Oda acabou de falar que existe o Nika e já mudou a fruta do Luffy. Então é claro que pra muita gente, o Luffy tirou um poder do nada pra vencer o Kaido que ele não tava conseguindo vencer em hipótese nenhuma. Então como a gente já tinha um mangá muito famoso como Naruto, que tinha acontecido algo parecido, que tinham referências no passado, mas que não era muito explícito, e aí no momento de uma guerra, no ápice, onde praticamente o protagonista tá morto, ele consegue aquele poder, e aí tudo bem, em Naruto aconteceu vários problemas na narrativa que muita gente reclama até hoje, e a gente ficou com esse histórico ruim do que aconteceu, muita gente pegou, já com a rivalidade que existe entre os fandoms infelizmente, olhou pra One Piece e pensou, tá aí, tá virando Naruto. Só que acabou que os dois mangás tiveram o mesmo problema. O autor criou um mundo, criou todas as referências para que aquilo acontecesse, mas aquilo não ficou tão claro. E tudo bem, isso é a nossa forma de leitura. Não dava pra esperar que lá no capítulo 20 o Oda ia colocar alguma referência muito explícita que a gente já ficasse esperando que no futuro o Luffy ia virar o Gear 5, mas essas referências ficaram tão sutis e tão escondidas que acabou que muita gente não percebeu, e quando o Luffy transformou-se no Gear 5, a gente teve essa impressão de que o Oda tirou esse poder do nada pro Luffy vencer o vilão. E muita gente até hoje ainda comenta isso. E foi aí que acabou se popularizando essa discussão de que o One Piece estaria se tornando Naruto e colocando Naruto como algo muito ruim como exemplo, mas acabou que foi a nossa leitura, foi a nossa forma de interpretação da história. E tudo bem, o autor poderia deixar isso mais claro, mas foi a nossa interpretação quanto
o mangá que a gente estava lendo. A história nos foi contada. Não dá pra negar que o Oda deixou isso bem claro no mangá, que no futuro aconteceria alguma coisa, alguma referência. Isso ficou mais sutil? Com certeza. Muita gente não pegou e acabou tendo esse problema no futuro, mas não dá pra negar que houve sim uma construção para que isso acontecesse e desde muito tempo na história. Como eu disse, se a gente ler One Piece hoje novamente, a gente vai ver com muitos indícios de que sim, o Luffy se tornaria o Gear 5, se tornaria o Nika, e a sua fruta se tornaria aquilo que deveria ser desde o início. Então sim, é um pouco de exagero falar que One Piece está se transformando em Naruto e colocar Naruto numa prateleira tão ruim assim. Acabou que as duas obras, na verdade, tiveram o mesmo mal, que foi a forma como os autores decidiram passar isso pra gente e a gente acabou não pegando, até porque eles deixaram isso sutil demais. Mas bom, essa é a nossa opinião, é isso que nós vemos a respeito das duas obras. A gente não acha que Naruto é tão péssimo assim, inclusive porque foi um mangá muito especial pra mim, eu acompanhei ele por muitos anos, como eu disse lá no início desse vídeo. E não, eu também não acho que One Piece tá copiando Naruto nem se tornando ruim de certa forma. Apenas foi a forma como a gente acabou interpretando o mangá. Então eu prefiro que vocês usem os comentários pra discutir a respeito disso, o que vocês acham e o que vocês acham da nossa opinião a respeito tanto de One Piece quanto de Naruto e o que foi falado aqui nesse vídeo. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa teu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar a nossa recompensa aqui no YouTube. Também confere nossas redes sociais com o nosso Instagram e o Discord do canal, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera. Valeu!